Site oficial da Câmara dos Deputados. Comissão aprova pena de detenção para quem deixar de vacinar criança ou adolescentes. Incorre na mesma pena quem divulgar, propagar e disseminar por qualquer meio notícias falsas sobre as vacinas. A matéria é de 4 de dezembro de 2019. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3.842/19, que prevê pena de detenção de 1 mês a 1 ano para quem deixar de vacinar criança ou adolescente. A proposta acrescenta ao Código Penal o crime de omissão e oposição à vacinação, assim descrito: omitir-se ou opor-se sem justa causa fundamentada à aplicação das vacinas previstas nos programas públicos de imunização em criança ou adolescente submetido ao seu poder familiar ou tutelado. Quanto à pena, além da detenção de 1 mês a 1 ano, há uma multa. Conforme o texto aprovado, incorre na mesma pena quem divulgar, propagar e disseminar por qualquer meio notícias falsas sobre as vacinas, componentes de programas públicos de imunização. A proposta foi aprovada na forma de substitutivo, apresentada pelo relator, deputado Pedro Westphalen, PP do Rio Grande do Sul, ao texto original da deputada Alice Portugal, PC do B da Bahia, e um outro projeto que tramita em conjunto. A vida em sociedade exige, certamente, a relativação de direitos por todos, em prol do interesse público, do bem comum, e a vacinação pode ser considerada uma situação paradigma, disse Pedro Westphalen. Por um lado, temos o direito individual na decisão sobre o que acontece com o nosso corpo, que é inviolável, como reconhece a Constituição. Por outro lado, a vida em sociedade exige a restrição de direitos individuais, e sabemos que nenhum direito é absoluto, continuou o relator. Além de promover ajuste na proposta original, o substitutivo torna a multa obrigatória. Em vez de detenção ou multa, a pena passa a ser detenção e multa. Tramitação. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois seguirá para o plenário. Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, quando eu conferi a matéria enviada pelo Eliel Carneiro, inclusive você que também quer me mandar alguma matéria, não mande no Facebook, faça como Eliel e mande no nosso Gmail, que é contatoencarando-o-sobrenatural@gmail.com. Mande aí, que assim que for possível, a gente vai lançar um vídeo com a sua matéria e vai agradecer em vídeo, tá certo, meu caro irmão? Eu digo aqui sempre, se você gostou desse conteúdo, se você achou legal, se achou informativo, agradeço os próprios inscritos, que é com a união de todos nós aqui que a gente monta esse tipo de conteúdo que tem despertado muitas pessoas. E falando especificamente dessas vacinas, família, é realmente uma coisa que não dá para acreditar no que esse governo está fazendo. Como eu sei que aqui é um público que já está desperto e percebe as coisas que estão na entrelinhas, você viu, até na própria leitura da matéria, que eles confessam que o que eles estão fazendo é inconstitucional. Eles disseram ali: a legislação, a nossa Constituição garante que os nossos corpos são invioláveis. Ponto final. Se é inviolável, o Estado não pode te obrigar a fazer o que você não quer. É inviolável. Uma vacina, por mais boa que seja, é uma substância estranha que vai entrar no seu corpo. Se você não quer permitir isso, então você não é obrigado. Você é um brasileiro. A sua Constituição, o Brasil, te garante isso. E tanto é verdade que eles mesmos citam a Constituição. E aí, no finalzinho ali, coloca mais, um mais aí. Então os caras querem de fato passar por cima da própria Constituição, família. Veja que absurdo. Estamos de fato vivendo tempos difíceis. Os caras querem te meter na cadeia e ainda aplicar uma multa em cima de você, caso você não queira vacinar. Eu nunca fui aqui de radicalizar as coisas. Tem muitos canais aí que falam: olha, nenhuma vacina presta e tal, faz aquele sensacionalismo em cima. Eu nunca fiz isso aqui. A gente sabe que as vacinas, em sua maioria, ajudam as pessoas. Nós vivemos hoje em um mundo onde a água está sendo envenenada, a água não é mais pura, o ar está sendo contaminado, os nossos alimentos é cheio de conservantes e agrotóxicos. Então é óbvio que a medicina tem que contornar isso, criando antibióticos, criando vacinas. Isso é fato. Não tem como você ter aí uma inflamação e não precisar de um antibiótico. Então eu nunca radicalizei as coisas aqui. Agora, é preciso também mostrar os contrapontos. Eu sempre faço questão, e vocês veem isso aqui o tempo todo, de mostrar alguma coisa que tenha uma amarração, que não seja só uma teoria da conspiração. Seja um especialista falando, seja a própria grande mídia falando. Eu sempre trago esse contraponto. E quando saiu, por exemplo, aquela crise que foi a gripe suína, todo mundo com medo, usando aqueles, né, vocês lembram aqueles
aqueles paninhos na cara, eu esqueci o nome daquilo agora, que parecia que estava todo mundo doente, estava todo mundo enfrentando uma epidemia. Muitos especialistas aqui do Brasil, Estados Unidos, Europa, todos falando, olha, não há necessidade para esse pânico. Essa vacina é uma coisa nova e ela talvez, os efeitos que ela pode trazer, seja até mais perigoso do que a própria doença. Não era o Davi que estava falando, não eram pessoas leigas que estavam falando. Eram pessoas da área da saúde, por todo mundo. E nem foi só nos Estados Unidos, não foi só no Brasil, foi no mundo todo. Você vê que a grande mídia não dá espaço a esses profissionais. Não dá. A única coisa que vocês têm como contraponto somos nós aqui fazendo esses vídeos mal feitos, com um pedaço de pau aí, ó. A gente tem isso, todos nós temos isso, contra a grande mídia, que só mostra o lado da indústria. Porque a indústria faz o quê? Faz propaganda nas emissoras, patrocina jornais, patrocina blogs oficiais da mídia. Então é óbvio que eles não vão morder a mão que alimenta eles. Já nós aqui, tudo que nós temos são vocês que nos assistem. Então eu vou fazer o conteúdo para vocês, porque eu sou um de vocês. Eu não vou pensar duas vezes para dar uma informação pensando, será que o dono da farmácia vai achar ruim? Eu não vou pensar isso duas vezes. Se eu encontrar algum fundo de verdade, se eu ver que tem um lado contra o que está sendo apresentado como uma mil maravilhas, eu vou falar aqui, eu tenho esse direito. Mas aí os caras querem criar leis para me proibir de falar. É isso que você viu ali. Pessoas que divulgam esse tipo de informação também estão sujeitas a isso. Agora você vê só, o próprio Dr. Lai Ribeiro já explicou como é que funciona você para criar um tratamento ou alguma coisa. Os caras colocaram tanta norma que só é possível fazer isso se você for uma indústria. Uma pessoa normal, um médico normal, um especialista normal, ele não consegue. Porque ele tem que ter lá 2.000, 5.000 casos. Como é que ele vai bancar 5.000 tratamentos do bolso dele? Ele não tem condição de fazer isso. Então se ele quer provar, por exemplo, que uma vacina dessa faz mal, ele teria que aplicar em 5.000 pessoas ali, acompanhar elas ali durante um ano para poder fazer o diagnóstico. Como o cara vai conseguir fazer isso? A troco de quê? Ele vai ganhar o quê também provando isso? Ele só vai ter prejuízo e vai arrumar uns inimigos grandes, que é a própria indústria. É lógico que ele não vai conseguir. Então essas normas são criadas justamente para isso, para impedir que a verdade apareça. E sabendo disso, aí eles colocam ali como você viu. Ah, você está falando sem ter comprovação. Não, sem ter comprovação não. Tem os testes já, tem os contras. Agora ninguém consegue provar do jeito que eles querem, porque eles exigem demais das pessoas. Então, meus caros irmãos, você veja o que é que está acontecendo nesse governo. Vocês vejam só, eu falei o tempo todo, gente, é trocar 6 por meia dúzia. Tanto esquerda como direita são dois lados da mesma moeda. Eles trabalham a favor da nova ordem mundial. Enéas explicava direto, não adianta trocar o candidato, não adianta você ver a ideologia dele, se ele está a favor do capital financeiro internacional. Se o cara tem ligação com eles, não importa o que é que ele está falando ali. Por exemplo, se fosse o Ciro, era a mesma coisa. Ciro agora está querendo entrar na onda Enéas. Vocês abram o olho com isso, viu, família? Ciro nunca foi a favor do Dr. Enéas, mas agora ele está vindo com uns papinhos para aparecer, né? Porque ele está vendo o que está acontecendo aí, as pessoas despertando, a gente falando a verdade aqui o tempo todo. Então ele já está querendo entrar nisso aí. Vocês tenham cuidado com isso. Já alerto aqui. E se essa lei for aprovada, como já está caminhando para ser, eu mesmo não vou poder fazer vídeo. O Rômulo não vai poder fazer vídeo, o Thiago. Não vão poder não, família. Vocês podem ter certeza. Nenhum dos canais que estão aí para realmente explicar o que está acontecendo, para ser um contraponto, vão poder falar a verdade mais não. Já era. Vocês podem ter certeza. Por quê? Porque se para falar uma verdade a gente vai perder todo o conteúdo, não compensa. Isso falando até em combate à nova ordem mundial. Então, meus caros irmãos, eu peço que vocês fiquem realmente atentos. Seria bom que alguém criasse aí uma petição contra isso, né, pra gente recolher assinaturas, porque se deixar, se a gente ficar caladinho aí, eles vão fazer o que querem. Eu peço que você peça a outro youtuber favorito seu aí, que você gosta também, outro canal que você goste, que ele faça um vídeo sobre isso. Que alguém crie aí essa petição para que a gente possa realmente tentar fazer democraticamente, certo? Eu não sou a favor de violência nem nada do tipo. A gente democraticamente conseguir barrar essa lei aí. Porque depois que ela for aplicada, aí já era. Aí não adianta vir dizer, Davi, por que você não faz um vídeo? Davi, você tá com medo? Eu não vou sacrificar todo o nosso conteúdo, onde a gente explica vários pontos, não é? Onde a gente tem ajudado muita gente a despertar, a saber quem de fato é o inimigo, por causa de um assunto só. Ninguém vai fazer isso. Se eles conseguirem de fato aprovar essa lei, o que vai acontecer é o fim
dar informação pelo menos para esse assunto. E se conseguirem fazer isso com esse assunto, imagine com os outros. Agora, uma coisa, só para finalizar esse vídeo, família. Que Estados Unidos fizesse essa lei, eu até entendia, né? País de primeiro mundo, o pessoal tem uma renda bacana, a saúde lá funciona. Aí a Europa também, país de primeiro mundo, a gente até que entende. Quando o governo vem e diz assim, olha, porque aqui a gente trabalha com prevenção, eu até entendo. Mas o Brasil vir com isso, para desmascarar essa mentira, olha, a gente trabalha com prevenção, é para prevenir que as pessoas adoeçam, não dá para colar no Brasil, porque basta você ir em qualquer hospital aí que você vê que falta até aspirina. Eu perdi um primo meu faleceu por falta de antibióticos, família. Faz pouco tempo eu fiz um vídeo, mostrei o caso aqui. Um absurdo. Vocês sabem que eu tenho essa cicatriz aqui no braço. Olha só, deixa eu ver se vocês conseguem ver direito aí. Tá vendo? Foi uma queda de moto quando eu era motoboy, eu fazia entrega. E eu passei mais de 20 dias, 21 dias se eu não me engano, se não me falha a memória, 21 dias esperando para fazer essa cirurgia, que foi menos de 17 minutos para ser feita. Então olha só, uma cirurgia aí de 15 minutos, vamos colocar assim, que poderia ter sido gasto ali pelo governo. Eu fui em um hospital público, o Hospital Regional do Agreste, aqui da minha cidade, né, que é um hospital do estado e não da cidade, atende toda a região. E eu fiquei lá 17 dias nesse hospital, e aí não conseguiram fazer a minha cirurgia, não tinha médico, e aí me transferiram para um hospital conveniado, que é um hospital particular que atende os públicos, mas que o governo paga pelo pé. Então, essa minha cirurgia aqui, que o governo poderia ter gasto e não ter me causado transtorno, muita dor, senti, imagina o osso quebrado, família. Quando eu me virava, era mesmo que levar uma facada, entendeu? Isso aqui, ó, deixa eu, cadê, meu Deus, aqui, né? Quando eu me virava com isso aqui quebrado, pra ir no banheiro, muita dor, sentia febre, porque muitos dias o osso quebrado ali, uma coisa que poderia ser feita num minuto. Então, causa transtorno para o paciente e causa mais transtorno ainda para o governo, que repassa esse transtorno para o seu bolso. Esse meu tratamento aqui, quem pagou foi todos nós, os nossos impostos. E em vez de eu ter gastado ali, sei lá, 40 mil, que eu suponho de 40 a 50 mil, poderia ter sido gasto 3, e eu ter ido embora em 4 ou 5 horas. Vocês estão entendendo o absurdo que é, família, a saúde aqui no Brasil? É uma verdadeira indústria do dinheiro. E aí, não adianta dizer, não, Brasil, é porque falta muito médico, não. No hospital que eu vi lá, tinha médico sim. Agora também tem muito mal profissional. No dia que se fizer uma CPI em cima dos hospitais, no dia que começar a investigar alguns médicos, é claro que existe muita gente boa, eu não estou falando aqui mal da classe médica, existe muito médico herói lá dentro, existe bons enfermeiros, mas existe uma pequena parte que vive no meio, que nem assinar lá o nome, a presença no hospital assina. Manda os enfermeiros. Tem enfermeiro passando receita no lugar de médico. E não é só porque falta médico, não. É porque alguns profissionais se aproveitam que o sistema não fiscaliza. Isso é fato. Eu vi porque eu testemunhei lá, família. Eu queria ter uma câmera na época. Infelizmente eu não era YouTube ainda. E eu não gravei nada. Mas eu vi isso acontecer lá. Qualquer dia eu vou falar especificamente do que aconteceu lá comigo. Que eu testemunhei, sou testemunha. Se me chamarem para um tribunal, eu vou na hora dizer. Aí você vê um sistema que trabalha dessa maneira, querer prender as pessoas por ela querer exercer o seu direito que a Constituição garante de não ser violada. Dá pra colar, meu caro irmão? Essa é a pergunta que eu deixo pra você. Eu peço que você escreva aí nos comentários. Mais uma vez, a gente não tá dizendo aqui que é contra nenhum tipo de vacina. O próprio Dr. Lai Ribeiro nunca foi contra a vacina. O Dr. Lai Ribeiro trabalha com prevenção. Ele fala isso o tempo todo, que algumas pessoas querem colocar isso nas costas dele, que é pro sistema, né, poder ir em cima do cara. Mas o que ele diz é o quê? Se você tá com uma infecção, se você já tá numa situação grave de adoecimento, realmente tem que usar os remédios. Agora você pode evitar chegar a esse ponto. É o que o Dr. Lai Ribeiro diz. Então eu mesmo aqui nunca fiz matéria, nem vídeo para dizer, olhe, não tome vacina não, radicalize. Não. A vacina é feita para remediar esse tipo de situação grave. É claro que tem horas que a gente precisa. Agora, se você pode evitar chegar a esse ponto, fazer uma boa alimentação, se exercitar, evitar que seu corpo adoeça, porque você precisa do seu corpo para sobreviver. Então é uma coisa totalmente diferente. Vamos separar as coisas, tá certo? Agora também a gente sabe que existem acordos aí com o governo, que a gente não pode provar, até porque o sistema é montado para que você não possa provar. Existe isso, onde os caras criam esse tipo de campanha para fazer o governo gastar ali, e o governo mesmo também ganha, porque o governo não tem dinheiro. Esse dinheiro que você gasta ali é um dinheiro público, é um dinheiro que é seu, é nosso. Então eu fico desconfiado, será que quando esses caras criam esse tipo de campanha
Não rola um caixa 2? Olha, a gente tem uma vacina aí que vai evitar essa epidemia e o senhor vai obrigar a todos os estados a comprar de nós essa vacina. Então será que o cara que obriga não tá levando algum? Porque se eu tivesse lá, família, eu fosse o presidente, algo do tipo, um cargo grande desse, e alguém vem com essa história, o mínimo que eu faria era investigar. Vamos investigar se realmente há necessidade de fazer isso, não é? Mas não, você vê que as autoridades já abrem um sorriso daqui pra ali, vamos fazer. Então eu fico desconfiado, mas deixar bem claro que eu não radicalizo a coisa. É horas que é preciso sim vacinar, mas obrigar as pessoas a querer prender, eu acho um absurdo. A chance de fazer as coisas democraticamente, de forma pacífica e ordeira, é agora. Vamos pedir para outros canais falar sobre o assunto, vamos se conscientizar e tentar democraticamente fazer alguma coisa para impedir essa violação ao nosso direito agora. Depois que for pro papel, aí já era, meu caro irmão. Eu mesmo não vou sacrificar todo o canal que fala de diversos assuntos por um assunto só. Se essa lei aprovar, vocês podem ter certeza que desse assunto eu não falo mais. Então é isso, vamos evitar enquanto é tempo. Peça agora mesmo o seu YouTube favorito, a pessoas que têm páginas, a Facebook, blogueiros, vamos em cima. Vamos tentar evitar isso agora, tá certo? Então vou ficando por aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!